não deixa. E depois academia forte. Universidade forte, é isso aí. Que nunca tiveram contato com nações desenvolvidas e são subdesenvolvidos da mesma maneira. Então, eles sempre querem um inimigo externo, uma causa externa. É sempre alguém que é culpado. É aquela mentalidade que o George Orwell fala em 1984, né? Sempre tem o Goldstein, que é o inimigo. Né? Por que isso tá acontecendo de ruim? Durante muito tempo, né? O Lula falava que eu peguei uma herança maldita do FHC. Puta que pariu, o cara pegou o Plano Real, Lei de Responsabilidade Fiscal. Plano Real nem foi FHC, mano. Você é deputado, você deveria saber. Plano Real surgiu em 94, governo Itamar Franco, não é governo FHC. Para de falar isso, é mentira. Lula pegou o país com 12%, acabamos de olhar aqui, mano, 12% de inflação de 2 dígitos e a taxa de juros a 16%. Pegou o setor de telefonia bombando, Não pegou. O setor de telefonia foi vendido pela metade do preço que valia. Foi vendido na baixa. De commodities, pegou o tripé macroeconômico. Meu Deus, que herança maldita é essa que ele pegou? Ele pegou um país que tinha inflação de, sei lá, o cara ia com... 12%, Kim, não é sei lá. Fala 12%, inflação de 2 dígitos. Não tô aqui pra defender o Lula, não. Só fala a verdade pro povo, mano. Só fala a verdade pro povo, velho. Com a maquininha lá, trocar o preço todo dia e saiu de um país que tinha confiança. Coreia investiu em educação, planejar uma solução a longo prazo. Então, é isso aí, Ronaldo. Quem foi investir em educação? Foi o mercado estrangeiro? Foi lá investir? É isso que o Kim não consegue entender. Quem investiu em educação na Coreia do Sul foi o Estado norte-coreano, velho. Ou sul-coreano, foi o Estado sul-coreano. Foi o Estado deles que investiram. Fisco de poupança, de pobre. E herdou um país com uma moeda, com $1, 1 a 1 com o real. E se chamava de herança maldita. Imagina o que o Lula não vai fazer se ele 1 a 1, bicho mentiroso. Vou pegar aqui o dado, pegar tá? agora a herança do governo Bolsonaro. Ele vai falar Aí, pra pandemia, Deus, né? qualquer coisa que acontecer, ele vai falar, foi culpa do governo Bolsonaro, a herança do governo Bolsonaro. Verdade. Nesse sentido, você falando assim... Em setembro de 2002, data real, recorde, o dólar era um dólar era cotado a R$ 3,34. Além disso, o deputado federal fica passando mentira, tá ligado? Me dá mais medo do Lula ganhar do que do Bolsonaro. Não que eu vou votar em um dos dois. Eu tenho muito medo cara, eu não tô num bom momento. Eu não tô num bom momento porque eu não sei se tem espaço pra... Bom, você já me falou várias vezes, larga essa merda, vai ganhar dinheiro e tal. Eu acho que a melhor coisa que pode acontecer com você é ser casado, velho. Porque vai te obrigar a você ir Vai tomar no seu cu, vai, Vai Monark. te obrigar pra você ir no caminho bem melhor, cara. Essa merda não tem solução, não, cara. Travou. Que são corretos e honestos, e eles fazem essas mudanças que seriam maravilhosas. Mas quando que isso aconteceu? Pô, isso aconteceu... A gente conseguiu avançar ao longo da história com Plano Real. Mas isso foi porque tava uma pressão social enorme e os caras falaram, ou a gente faz isso, ou vai foder pra todo mundo. Tava uma baita pressão com o Sarney também, tava uma baita pressão com o Collor também, e eles fizeram um monte de cagada que não solucionou o problema. Precisou de gente qualificada chegar com poder institucional, no Banco Central, mais especificamente, para implementar essa política pública. Agora, a pressão social para resolver o problema existia desde a época da ditadura. Eu posso até concordar que eles eram qualificados, mas eu não concordo que eles eram bem intencionados. Não, não, pelo amor de Deus. Você acha? Porra, Gustavo Franco, Persa Arida, não tenho dúvida de que é gente bem intencionada. Claro que é gente que também tem o seu pensamento pessoal, profissional. Pô, se eu resolver o problema da inflação no Brasil, caralho, a minha carreira vai decolar, como praticamente todos envolvidos no plano, né, decolou, mas sem dúvida nenhuma tinha uma coisa de nobreza, de grandeza, de, ajudar o meu país a ter uma moeda. Eu não compro muito essa versão dos fatos, cara. Eu não acredito muito na nobreza do homem, ainda mais depois dessa polêmica toda que aconteceu com a gente, cara. O que tem a ver isso com o Plano Real, Monark? Mundo que a gente tem a tá ver, vivendo, caralho. Cara. Você acha que tem uns caras na política com nobreza mesmo? Cara, é excepcional, mas tem. E você acha que eles fazem alguma diferença? Eu acho, cara. Eu acho. Você acha? Eu acho que foi justamente... Caralho, que raiva desse Monark, mano. As mudanças começaram, porque as grandes mudanças nunca começaram com... Começa do povo, pô. Com um movimento Começa da cultura. Não, perfeito. Mas a parte da influência na cultura inclui você ter pessoas em espaços de debate público e institucional
que tenham voz e que tenham repercussão. Muita gente. Eu acho que a maior parte das pessoas que me conhece hoje, até quando eu vou palestrar em faculdade e tal, em escola, o cara fala, meu pai falava de você quando eu era criança. Eu falei, caralho, tô velho assim, né? Não, mas não, é que, tipo, realmente, se o cara tá na faculdade, tem 18 anos, na época do impeachment, o cara tinha 12. Verdade, né? Então, realmente, o pai dele falava, e aí eu eventualmente ouvia de MBL e tal, e esqueci o que eu tava falando. Você tava defendendo que é importante ter pessoas boas na política. É isso. Mas por que eu cheguei nessa parte do moleque me falando? É porque você... Não, lembrei. Porque boa parte, hoje, das pessoas que me conhecem por causa do mandato. Por causa da minha atuação em espaço público, meu espaço em imprensa, meu espaço na própria Câmara, no debate público, né, propostas, enfim. Tenho espaço de me comunicar em razão disso também. Com certeza você ter a alcunha de deputado federal atrai as pessoas pra saber o que você tá falando, porque é importante pra elas, né? Sim. Não, eu concordo com isso. Então a gente concorda. O que a gente concorda? A gente concorda que a política te dá A gente concorda que a comunicação é um dos melhores meios para você mudar a cultura e mudar a sociedade e que tem uma... Mas você teria um caminho onde você não é deputado federal e atingir a mesma quantidade de massa de pessoas, eu acho. Não sei se seria a mesma quantidade e eu ainda acho que tem uma diferença institucional que você faz, por menor que seja, que faz a diferença. Por exemplo, foi por uma emenda minha e por eu conversar com as bancadas que num projeto que foi aprovado há uns 2 meses, não criou o imposto sobre Airbnb. Senão ia ter passado o imposto, a gente ia estar pagando hoje o imposto sobre Mais Airbnb. caro, o Airbnb ia estar mais caro. Ia ter uma CID, né, uma contribuição de intervenção de domínio econômico, uma contribuição específica para Airbnb. Entendo. É com certeza algo positivo. Eu tô sendo meio Bitcoin. chatão aqui. Eu sim. Mas jura? até a gente teve tava tendo uma conversa com uns colegas, acho que anteontem, e um deles estava falando que o Roberto Campos dizia, né, que ele, liberal histórico, né, parlamentar, perguntavam para ele, né, por que você que é um intelectual, um pensador, né, entrou pro parlamento e o que você tá fazendo aqui, né? E aí ele falou, olha, quando eu entrei aqui, e eu faço minhas as palavras dele. Quando eu entrei aqui, eu achei que fosse promover o bem. Agora que eu tô aqui, eu sei que meu papel é conter o mal. Retardar o mal, né? É isso. Aí que entra o argumento que eu ia usar. Será que retardar o mal... Toda hora eles estão nesse negócio de Batman e Superman, né? Os caras acham que a vida é um Naruto, né, velho? acaba retardando também uma resposta social que vai vir, e só que vai vir depois de mais tempo, porque boas pessoas retardaram este mal, mas na verdade essa resposta social é a solução. Eu não acho que a resposta social seja inevitável. Isso aí, esse fatalismo que você me descreveu, é muito parecido com a teoria do Marx, né? Que as contradições do capitalismo, elas vão chegar num ponto, e é bom a gente acelerar essas contradições, em que necessariamente vai haver uma revolução. Por isso monarca ruim comunismo, um comunista dar esmola pro mendigo. Porque aí o mendigo, a revolta do mendigo é atrasada. Caralho, né? eu sou Marx, tô sendo Marx agora? Que Tipo, porra é essa? a tese de que, primeiro, é inevitável, é fatal que haja essa mudança, né? Que não aconteceu, né? E que não acho também, que no seu caso, que tem um problema e a sociedade vai reagir. A reação da sociedade não necessariamente vai solucionar aquele problema. Revolução Francesa, porra. Revolução Mas é que Francesa, você tá... vamos defender direitos individuais, vamos defender direitos humanos, igualdade, liberdade, fraternidade, beleza. Arrancou a cabeça de um monte de gente, quem tava arrancando a cabeça arrancou a própria cabeça, e no final quem que você teve? A ditadura de Napoleão. Sim, mas é que a gente tá pensando em revoluções violentas, né? Não, eu tô pensando... Ditadura de Napoleão. Nossa, mano. Caralho, esse Kim, ele vem fazendo uma narrativa assim, de repente ele dá um salto, não sabe? necessariamente, Caralho, assim, mano. deixar Pô, Revolução que Francesa, o mal velho. avance o máximo vai fazer com que tenha uma resposta da luz, né? Realmente. Pô, a gente não tá num anime que o bem sempre vence e que inevitavelmente uma hora as pessoas vão perceber que tem umas forças do mal ali. Eu pensei muito sobre isso nesses últimos 2 meses, cara. Sobre se a gente tá num mundo onde o bem vence. Então, não tem esse determinismo de o bem vencer. Vamos lembrar, 70% dos países do mundo estão sob ditaduras.
Sério? Essa é a estatística? 70% dos países do Se mundo pegar a China, estão, já estão tem... sob ditadura. 70% dos cidadãos do mundo vivem sob regimes autoritários. E é uma coisa que o Friedman fala muito. A maior parte da história da humanidade não é a história de democracia, não é uma história de liberdade, de direitos individuais. Às vezes a gente toma isso como dado porque a gente nasceu nesse ambiente Sim. e nesses países. Mas a história da humanidade é uma história de escravidão, é uma história de tortura, é uma história de ditadura. E Rapaz, o Rumble tem que dar uma por de isso, assim, servidores, é hein? tão importante você evitar retrocessos, atrasar esses retrocessos, atrasar esse mal, quanto você promover o avanços sociais. Né? É um bom argumento, na verdade. Mas, por exemplo, a gente tem toda uma questão monetária aí, o dólar sendo meio que quem comanda o mundo aí, e isso acaba impedindo que muitos avanços aconteçam, porque você tem o controle da moeda mundial sobre um grupo pequeno de poderosos. Mas aí você tem iniciativas como o Bitcoin, que é um tipo de revolução, na minha opinião. Não é nada político, ou seja, não é nada institucional, Sim. mas é hoje a maior esperança da gente ter uma moeda mais democrática no mundo. E aí, disso, tá vindo muito mais mudanças positivas para a democracia e para a liberdade do que eu acho que qualquer lei que foi passada aí nos últimos tempos, entendeu? Sei lá. Do que qualquer lei que foi passada nos últimos tempos. Você pode ter razão, em termos mundiais, né? Mesmo porque é muito difícil você medir impacto mensurar impacto de legislação para o mundo inteiro, mas ao mesmo tempo você tem, bom, para mim, reforma trabalhista, o próprio teto de gastos, o fato da gente ter baixado a inflação de 10 para o governo Temer ali 6, 5, veio de legislações que foram aprovadas institucionalmente pelo Congresso Nacional, sancionadas pelo presidente da República. Isso não é uma solução, é meio enxugar gelo. Né? Não é enxugar gelo. A reforma trabalhista eu não vejo como enxugar gelo. Você acha um avanço histórico você poder valorizar, né, A reforma trabalhista permitiu grávida trabalhar em ambiente insalubre. Grávida. E o deputado federal tá falando que a reforma trabalhista trouxe avanços. Grávida. Uma mulher grávida, 7 meses em ambientes insalubre. Imagina isso, gente. Ainda que seja coletivamente, a vontade do trabalhador sobre aquilo que dispõe a lei. Né? Quais são as melhores coisas que a reforma trabalhista realmente A melhor coisa foi essa, né? mudou? A melhor coisa foi o negociado sobre o legislado, né? Que significa o quê? Significa que se você tem... existem dois tipos de negociação coletiva, né? Tem um acordo coletivo, que é o sindicato dos trabalhadores com a empresa, e tem a convenção coletiva, que é o sindicato dos trabalhadores com o sindicato das empresas. Nesses acordos, que acho que podem durar até 2 anos, eles estabelecem condições de trabalho, salário, piso salarial da categoria, né? Eles negociam, né? E chegam ou não num acordo sobre as condições de trabalho daquela categoria. O que a reforma trabalhista fez foi dar mais poder para essa negociação coletiva prevalecer sobre alguns pontos de lei trabalhista que estão na lei, entendeu? Então, até a lei obriga, sei lá, o trabalhador a ter uma jornada de 44 horas semanais. Ele pode flexibilizar isso negociando com o empregador. Entendi. Sim, faz sentido. Tipo, a gente está diminuindo o dirigismo do Estado em dizer como deve ser o contrato, como devem ser as condições de trabalho entre o trabalhador e o empregador. Tá, mas normalmente isso, na alavanca de poder, quem é mais forte não é o empregador? Então, justamente por isso que a reforma trabalhista só permitiu esse tipo de negociação através do sindicato. Entendi. Mas Você assim, é a favor dos sindicatos? Também tem uma discussão sobre o que você acabou de falar, que é uma premissa do direito do trabalho, que é a hipossuficiência do trabalhador. 90% das empresas brasileiras, eu acho que isso é do Sebrae, preciso verificar esse número, tá? Então, se alguém depois ver a agência Lupa for checar aí, mas acho que é mais ou menos isso. 90% das empresas, elas são micro, médias ou pequenas empresas. 60, né? O cara 90. contrata uma pessoa, 2 pessoas, o sindicato é muito mais poderoso do que a empresa dele. Verdade? Então, na verdade, você tem o contrário. Você tem, muitas vezes, o sindicato impondo uma condição que o cara simplesmente não consegue pagar. E aí ele toma uma ação trabalhista por causa daquilo. Então,
também eu acho que precisaria ser feito, né, uma nova reforma, mas enfim, se... Não! Não, sua mula! Porra, se tu é deputado federal de um país e o país, no seu número, tem 90% de empresa, de microempresário e pequenas empresas, o problema não tá na reforma trabalhista, idiota. O problema tá no país que tem esse número. Porra, como é que tu vai... Aí tu quer abrir mercado pra quê? Como é que um microempresário vai competir com a porra de uma multinacional e estrangeira que você quer abrir o mercado? Você vai matar essas empresas, matar a empresa aqui dentro. É justamente esse o problema. Primeiro que não é 90%, tá, gente? É 60%, 60 uns quebrados. Mas mesmo assim, é esse o problema. Tu é deputado federal e a sua solução pra esse problema é criar lei trabalhista pra igualar as relações? Deixa de ser